Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais um. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. Sejam bem-vindos. 8 dias que abalaram o Brasil, as medidas de Temer para encerrar a paralisação dos caminhoneiros. Como vai ficar o caixa do governo? A situação de momento nas estradas e nas cidades. Tudo isso é assunto para essa edição do Morning Show. E também, pleito na Colômbia. Ex-guerrilheiro e afiliado político de Álvaro Uribe vão se enfrentar no segundo turno da eleição presidencial no país vizinho. Relato emocionante, cantora Simaria, da dupla sertaneja Simone Simaria, abre o coração e fala sobre a doença que a afastou dos palcos, a tuberculose ganglionar. Tudo isso no bate-papo que começa agora nesse Morning Show. Ed, vamos fazer um exercício matinal. É Simária? É. Tá, desculpa. Simone Sabia. Simaria. Maiara e Maraísa, Simone e Simária, confunde a cabeça. Nome é uma coisa Pô, complicada. também dá um desconto aí, pô. Claro. Greve de caminhoneiro, tudo Segunda-feira, parado. tá tudo bem, tá Caramba, tudo certo. então é Simária. Simone Simaria. Tá É, bom, isso beleza. mesmo. Desculpa, hein, Simária. Foi Sim, mal. Maria, sim, Maria. Logo você que gosta tanto de sertanejo, pô. São simpáticas as garotas. São. A Simaria é linda, inclusive parece um pouco a Kim Kardashian. Parece a Pocahontas. É linda, Verdade. linda. Parece minha futura noiva. Vamos lá, senhor Edgar? Vamos lá, então, Paulinha. Olha, eu quero saber qual é a nossa hashtag. Temos uma pra chamar de nossa? É Temos. bem amigo caminhoneiro. Não é bem isso. Não é bem mas isso? tem a ver com isso, Então né? vamos lá. Vamos falar dessa paralisação dos caminhoneiros. Ontem, o presidente Michel Temer anunciou uma série de medidas a fim de colocar um ponto final nesse movimento paradista. Mas e depois desse caos, Edgar? E daí? O que é que vai Como é que vai acontecer fazer? com a nossa vida? O reabastecimento. A e aí? gente vai retomar alguma coisa? A gente mudou nosso modus operandi, né? A vida dos caminhoneiros, pra onde vai esse governo, as eleições, o futuro. Vamos exercer esse poder que temos de especular a respeito do futuro no Twitter, o que é sempre bastante importante, né, Edgar? E usar a hashtag depois da greve. Depois da greve, você pode ter um GIF, você pode ter um meme, você pode ter, enfim, um novo modo de viver. Eu não sei, estou esperando a sua participação. Espero que a gente chegue aos assuntos mais comentados do Brasil, porque daí vale prêmio pra vocês. E caprichem no português, porque os tweets de vocês também entram na transmissão deste programa de rádio no YouTube. Boa, Paulinha. Olha, aqui pelo nosso WhatsApp, eu quero que você, querido ouvinte, reflita em voz alta sobre essa paralisação, né? Pelo nosso WhatsApp 11931171009. Esta ferramenta que acabou mobilizando aí todos os caminhoneiros, né? Uma greve que não tem uma liderança, uma greve totalmente horizontal, né? Uma situação em que a gente realmente vê na prática uma mudança de paradigma, né? Na mobilização da sociedade de uma forma geral, e você pode se utilizar desta mesma ferramenta para dar a sua opinião, refletir sobre essa paralisação aqui no Morning Show. 11-931-17-1009 é o nosso número, mensagens em áudio e em vídeo, tá bom? Aí, o que você acha? O que você tá achando? Dê a sua opinião, reflita com a gente sobre isso, queremos ouvi-lo, tá bom? Pelo 11-931-17-1009. No mais, para ver, acompanhar o Morning Show em imagens, vá lá no nosso aplicativo, o vermelhinho da Jovem Pan, assim você pode levar a nossa programação para você assistir e acompanhar onde você quiser, a hora que você bem entender. Também transmitimos pelo nosso portal, jovempanfm.com.br, e pelo nosso canal, youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook com muito conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha na nossa página, que a gente fica amarradão e feliz da vida para tocar adiante este programinha de rádio. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá começando. E para abrir o noticiário dessa segunda-feira, a gente vai falar bastante aqui sobre, obviamente, a paralisação, mas o nosso primeiro assunto é outro. A cantora Simária falou sobre a doença que a afastou dos palcos. Ela deu um relato
emocionante no programa fantástico da TV Globo, né, Paulinha? Foi bem emocionante, Edgar. Tuberculose, quando você ouve essa palavra, você fala assim, ainda rola isso? Tipo, parece uma doença tão antiga, né? Parece uma coisa tão do passado. A tuberculose já teve um estigma gigantesco, né? E chegou a matar antes da invenção da penicilina, muita gente morria de tuberculose. Sim. E como é contagioso, Edgar, na primeira forma, não é exatamente a que a cantora sofre agora, mas a primeira forma de tuberculose é contagioso, né? A minha mãe teve tuberculose, Edgar. Ah, é? Ela teve tuberculose. Como é isso? Fala aí, se aí, tipo, tosse, como é que é? Uma coisa que... Ela percebeu por causa do sangue pulmão, na tosse, é isso? exatamente, que é um dos sintomas da tuberculose, né? Ela percebeu por causa disso. Normalmente acomete pessoas que estão com o sistema imunológico abalado, é muito contagioso, então a pessoa fica ali em isolamento, Sim. então por isso do estigma da doença. O tratamento demora para acontecer, é meio controlado, porque pode se tornar uma epidemia. Então, realmente é uma coisa muito chata. Mas no caso da Simária, o que aconteceu com ela foi meio que um agravante da tuberculose tradicional. Pelo que explicou o Dr. Davi Wipp, infectologista que está tomando conta dela agora, ela teve uma tuberculose, não percebeu, e essa tuberculose voltou nessa forma que é a ganglionar, que aí não passa para os outros, né? Então, mas é uma forma séria aí de tuberculose. A Simária falou um pouco sobre como ela percebeu que estava mal. Sim. Vamos ouvir a sonora. Falaram pra mim, você tá muito magra, pelo amor de Deus, vai se cuidar. Eu peso em torno de 50 quilos, algo assim. Eu caí pra 42. Eu não podia pegar meu filho no colo, porque eu não tinha força. E ele ficava mamar, 2 anos e meio. Então ela conta aí um pouco, ela falou que os fãs foram os primeiros a notar, por causa dessa queda aí no peso, acentuada, então alertaram, ela falou que se sentia muito mal, mas enfim, acabava que não ia vendo, e agora descobriu isso daí. O Davi Wipp falou mesmo que tem relação com esse excesso, né? Excesso de shows, excesso de viagens, alimentação toda errada, então tudo isso contribuiu para que essa tuberculose que ela teve... É viral o negócio? É tipo você pega Não, como é se uma pega bactéria, uma... É uma bactéria, tuberculose é uma bactéria. Agora, dessa forma que ela tá, é exatamente isso. Você teve uma vez, né, a tuberculose comum, que é essa que pega pelo ar e tal, e aí ficou ali incubada em você e voltou nesse efeito aí da tuberculose ganglionar. Agora, a Simária vai se cuidar, vai descansar, vai arrumar aí a alimentação, não quer voltar para essa rotina de 30 shows no mês, né? Às vezes 2 shows no mesmo dia, viajar para lá, viajar para cá, quer se poupar um pouco mais. E parece que vai retornar já no final de julho, começo de agosto. Por enquanto, a irmã dela, a Simone, tem feito os shows sozinha. Ela até participou também da reportagem, bastante emocionada, porque essas horas que a gente percebe que no fim, né? Somos humanos, Edgar, tem que cuidar da saúde, senão... Não tem como prosseguir, não. Que melhor, então, Simária. Boa, vamos lá. Seguindo na nossa momento ambulatorial aqui no Morning Show, tem uma outra história envolvendo aqui uma celebridade. A apresentadora Ana Furtado publicou um vídeo no Instagram contando que se submeteu a uma cirurgia para retirar um tumor. O que ela teve exatamente, Vini? O que foi? O que aconteceu com ela? Então, Edgar, ela descobriu um câncer de mama, né? Mas ainda em estágio inicial. E que bom, né? Que ela pôde descobrir nesse estágio, já fez a cirurgia, agora vai passar por um período pós-cirúrgico, aí vai ter que fazer uma quimioterapia, mas ela tá bem, né? Ela divulgou esse vídeo pelo Instagram, revelando aí o susto, né, que ela passou ao descobrir essa notícia, mas é importante, Edgar, essa notícia da Ana Furtado e esse vídeo que ela divulgou, para a gente se atentar realmente à importância dos cuidados com a saúde que a gente sempre tem que ter, né? E de estar fazendo exames regularmente. Sim, diagnóstico precoce. Até para evitar, né, que a doença chegue aí num estágio mais grave, né? Então vamos ver aí o vídeo que a Ana Furtado divulgou falando sobre a doença e sobre esse processo pós-cirúrgico agora que ela vai passar. Meu coração para todos vocês. Depois de um autoexame seguido de uma mamografia, eu descobri um câncer de mama em estágio inicial. Foi um baque muito grande quando eu recebi a notícia, mas apesar de tudo,
Eu busquei de todas as formas, toda a minha coragem, toda a minha fé, toda a minha esperança para conquistar a minha cura. E também, claro, agradeci muito a Deus pelo fato de sempre estar muito atenta à minha saúde e fazer com regularidade todos os meus exames de mama. O que eu quero dizer para vocês é que eu já me operei, eu já tirei o meu tumor. Eu agora preciso fazer todo o processo de tratamento pós-cirúrgico, que inclui a quimioterapia. E quero dizer que eu estou com muita fé, estou com muita esperança e tenho muita coragem para seguir adiante. E quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu estou passando. Aqui eu deixo todo o meu amor, todo o meu carinho e toda a minha força para todos vocês. Coragem. Tá aí a mensagem da apresentadora Ana Furtado, Edgar, e ela também divulgou esse vídeo acompanhado de um textinho lá no Instagram, que a gente pode colocar agora também, para quem está nos acompanhando, que ela diz o seguinte: faça o autoexame. Sim. É o primeiro passo para perceber alterações nas mamas. Caso ache algo estranho, procure um mastologista, que é um médico especialista em mamas, como eu fiz. O autoexame... complementa aqui a Ana Furtado, não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista, mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide, estou tentando seguir a minha rotina e provavelmente estarei menos no ar a partir de agora, né? Então ela deve se ausentar um pouquinho aí da programação do É de Casa, né, que ela é a apresentadora oficial, e dos programas, né, como a gente sempre brinca, né, que ela acaba substituindo, né, a apresentadora substituta oficial da Globo, tá sempre lá no Encontro, no programa da Ana Maria, enfim, todos os programas da casa, e ela substitui muito bem, até por isso que ela tem esse papel na emissora, mas deve se ausentar para ter uma recuperação aí 100% e depois ela volta. Mas que bom que tá tudo certo aí com a Ana Furtado. A Globo já... Pode falar. Não, eu ia falar que a Globo já anunciou que ela mesma vai substituir ela mesma, ela vai sair de férias só no papel, ela já tá sendo coberta por ela mesma. Eu ia falar que muitas mulheres têm medo de fazer a mamografia, né? Muito se fala que dói, enfim. Gente, não é assim tão sério. Né? Aperta, comprime, né? Mas não é é o que assim tem tão que se sério, fazer, tem né? que se fazer. Sim. Espero que um dia... a medicina tá tão avançada, né? Achei uma forma melhor de fazer esse exame, mas por enquanto é isso. E tem que fazer mesmo, porque como a própria Ana falou, claro que você pode fazer ali o autoexame e tal, mas isso não substitui esses outros exames que são muito importantes para o diagnóstico precoce. Você vê no caso dela, que sorte achar uma coisa no começo para poder se curar e ficar tudo certo. Falado. Vamos girar o assunto. Foram publicadas ontem à noite em edição extra do Diário Oficial as medidas provisórias anunciadas mais cedo pelo presidente Michel Temer num pronunciamento em rede nacional. As promessas feitas aos caminhoneiros devem custar 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Pressionado, o governo decidiu cortar 46 centavos de impostos no litro do óleo diesel, congelar o preço do combustível por 60 dias e criar uma tabela mínima de frete. Vamos a Brasília conversar com Zé Maria Trindade. Ô Zé, como é que o governo chegou a esse pacote? Bom dia para você aí na capital federal. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, foram horas e horas em negociações, reuniões aqui em Brasília, onde ficou muito claro que o principal capital do mundo faltou ali, que é a credibilidade. Os representantes dos caminhoneiros só aceitaram levar o resultado para casa se houvesse a publicação da medida provisória, e ela foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Eles não aceitaram nem mesmo a promessa de que o projeto seria votado, né? O governo não tem credibilidade nenhuma. E aí, o que acontece? O governo cedeu até mais do que os caminhoneiros queriam no início do movimento. Mesmo assim, a situação não se normalizou. Edgar, quem assistiu à reunião lá, que participou, me relatou uma situação muito complicada, viu? Não teve como não relacionar aquela cena da ópera Geni e o Zeppelin. Sabe aquela história? O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Sei todo bem. mundo assim, todo mundo com os caminhões, vai trabalhar, e eles, olha, não é bem assim e tal. É uma grande novidade que a gente pode anunciar aqui, viu? Eu senti falta no sentido de não ver, né? Sindicalistas tradicionais,
as tradicionais centrais sindicais que negociavam aqui com o governo, que subiam nos elevadores do Palácio, nada disso. Agora, os sindicatos mesmo funcionam pelo WhatsApp. São vários grupos de WhatsApp. Nós falamos aqui no início da semana, né, de que eram 40 lideranças, talvez até mais de 40 lideranças. Foi difícil a negociação, mas a conclusão do governo aí que custou esses 10 bilhões de reais ainda não é definitiva. Isso porque tudo que você falou, redução em 46 centavos, isso na bomba para o óleo diesel, né, que é a soma do PIS/COFINS e da CID, né, isso não vale para a gasolina. E aí começa um novo movimento. Hoje aqui em Brasília, motoqueiros interromperam vias aqui e também motoristas de vans escolares. Então a situação pode se complicar para o outro lado, já que a gasolina não terá essa redução de preços. Quem quiser abastecer aqui, Ed, vai ter que pagar R$ 5,00 o litro e enfrentar ainda uma fila muito grande. É o que a gente vê sendo desencadeado, né, por esse início, né, pela paralisação inicial dos caminhoneiros e aí desdobramentos que vão se sucedendo, né, uma política equivocada, você tocou em credibilidade, um governo que tem muita dificuldade em se colocar de uma forma legítima, uma decisão descolada da realidade de quem trabalha nas estradas, de quem sabe preço de frete, custo do combustível, pedágios, manutenção, né? E isso lá na frente, como diz o caminhoneiro, né? A voz, né, dos caminhoneiros, você acaba pagando para trabalhar, né? Junta isso a uma política equivocada, atrelada a um momento internacional talvez aí não tão favorável, e aí os desdobramentos que isso vai acarretando em outras categorias também, fazendo reivindicação, pedindo melhorias em suas determinadas áreas, tal, e a gente vê essa situação de caos. Inclusive, algumas pessoas até acreditam essa falta de habilidade para negociar do governo por ter meio que já entregue tudo no início, né, Trindade? O governo ficou sem margem para seguir adiante numa negociação que já era por si só, de início, muito complexa, né? Exatamente. O que mais surpreendeu o governo, esse processo foi todo de surpresa para o presidente e ali os ministros palacianos. Todo mundo sabia que a situação era grave e que não era só caminhoneiros autônomos, todo o setor, inclusive empresas também, serão investigados, porque isso é proibido, né? Todos sabiam, mas o que mais surpreendeu o governo, Edgar, foi o apoio da população. Sim. Era esperado no Palácio do Planalto que o povo odiaria esse movimento por falta de combustível, alimentos, desabastecimento e tal, né? Mas não, o pessoal até que apoiou os caminhoneiros e o movimento. E agora o governo vai ter dificuldades porque todo mundo está preocupado aí com caminhoneiros, mas o governo voltou as costas para o resto da população. E afinal, o Brasil não é só de caminhoneiros. Esta frase não é minha, é do ministro Carlos Marum. Queremos ver tua análise, Tonholi. Bom, eu sou um lobo solitário. Quando a Marielle foi morta, numa quarta-feira, eu já falava nesse Morning Show na quinta que eram maus PMs e milicianos. Não deu outra. Eu tô falando desde o começo dessa greve que essa greve não é lockout, não é greve de donos de empresas. Mas esses caras que o governo já detectou, Tonholi, que vai pra cima deles? É isso que eu quero. São mais de 20 empresários. Peraí, eu quero desconstruir essa falácia. E quem me ajuda a desconstruir essa falácia é um matutino chamado O Estado de São Paulo. E eu quero ler trechinhos da reportagem do jornalista Fernando Scheller, do Estadão. Olha aqui, ó. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, Edgar Piccoli, o país tem 111,7 mil empresas no ramo, tá? Donas de 1,1 milhão de caminhões. As 10 maiores empresas só controlam 30 mil veículos desse 1,1 milhão. Não há lockout. Não há lockout. Lockout é quando você usa um grupo massivo de sindicatos de empresas para obstruir o trabalho. O que está acontecendo é que o governo tem vergonha de dizer do cartel das distribuidoras de combustíveis
que domina 70% do mercado e que no ano passado faturou 7 bilhões. Agora, Ricardo Arcon, nosso chefe, me perguntava logo cedo, qual será a herança política que o próximo presidente trará dessa greve? A minha pobre análise, Zé Maria Trindade, é que o próximo presidente vai ter que voltar a tabelar preços. Então, na história recente do Brasil, a economia brasileira era clássica por tabelar preços. Nos governos militares, nós tínhamos a tabela da SUNAB, que era a extinta Superintendência Nacional de Abastecimento. No governo Sarney, primeiro governo democrático, depois do fim do regime militar, nós tínhamos os fiscais do Sarney, que iam lá e mandavam a Polícia Federal prender quem aumentava o preço do óleo de cozinha, e N empresários famosos, que não vou citar, foram presos pela Polícia Federal. O próximo governo vai ter que garantir que os combustíveis sejam tabelados na bomba, porque a redução que o governo faz lá em cima é que os caminhoneiros indicam, não chega na bomba porque, por uma palavra que eu estou insistindo, ouvinte, você acha que a gasolina vem da Petrobras e vai direto pro posto? Não, ela passa por distribuidoras. E as 3 distribuidoras maiores do país dominam 70% do mercado e lucraram 7 bilhões no ano passado. Tá aí o cartel é das distribuidoras. O governo tem que garantir que o combustível seja tabelado na bomba. Agora, para encerrar, que o próximo presidente volte à política das tabelas, como tivemos os governos militares e como tivemos o governo Sarney. A pergunta que me ocorre enquanto você fala, Tonhal, é como fazer isso, já que o ICMS é diferente, né, de um estado para outro, né? Para ver uma unificação do preço, você tem que, aqui, por exemplo, é próximo de 10%, tem lugar que é 20% de ICMS, quer dizer, são tributos que são distintos de acordo com o lugar, sem contar a dificuldade que os combustíveis têm, os caminhões tanque, de chegarem em determinadas áreas, né? O que acaba também encarecendo, né, Trindade, o custo do combustível, do óleo diesel, né? Eu concordo com o Tonhol aí da história das distribuidoras. Ontem elas foram chamadas e garantiram que os 46 centavos de redução do preço do diesel, esta redução de preço chega na bomba. Devo te dizer, Tonhol, que houve um debate no governo para tabelar, né? Tabelar por alguns dias, mas pelo menos tabelar o preço dos combustíveis, isso foi rejeitado. Agora há a volta do congelamento. Em 60 dias o preço está congelado. Essa palavra é nova no dicionário recente do país, né? 60 dias, o diesel está congelado. E olha, esta formação de preços, Edgar, ela é mesmo estranha. E 1 centavo aí num litro significa muito para a distribuidora, porque são muitos litros. O rodízio é muito grande, né, para postos e para distribuidoras. Mas que há participação de empresas, agora não é um lockout, porque não é só de empresas, mas também de empresas. Obrigado, Trindade. A gente segue acompanhando e levando a informação ao ouvinte da Jovem Pan. Obrigado, bom trabalho aí, Trindade. É isso, bom dia. Vamos lá, Caio, vamos lá. Depois de todo esse anúncio aí das medidas, né, feito pelo governo, da publicação dessas medidas no Diário Oficial, como é que ficaram as coisas aí, né? Ainda tá esquisito. Você sai aí na rua, tá tudo meio, parece que vivemos um cenário distópico até, muitas vezes, né? Onde você Mad espera meio Mad Max, roubo de combustível. Gente, eu tenho relato de roubo de combustível dentro de condomínios, de prédios. Tempo seco, sem combustível e só ladrão. Mad Max. Mad Max, cara. Vamos lá, Caio, como é que fica a situação aí? Como é que ficaram as coisas aí? Existe uma conversa de que é o seguinte, ainda não teve tempo hábil para todos os caminhoneiros que aderiram a esse movimento ficarem sabendo já do pronunciamento do presidente Michel Temer de ontem à noite. Se é verdade ou não, o fato é que muitos bloqueios continuam Brasil afora, não só em São Paulo, mas em vários estados, pelos 26 estados aí da federação. Vou começar aqui pela situação do nosso estado de São Paulo, que é de onde a gente fala aí para todo o Brasilzão, para todo mundo pela internet também. Aqui na Grande São Paulo tem município como o de Caieiras, que motoristas de ônibus, em solidariedade aos caminhoneiros, estão com os braços cruzados na manhã dessa segunda-feira. Falaram simplesmente, não vamos
trabalhar. O prefeito Bruno Covas anunciou a suspensão de cirurgia eletiva, aquela cirurgia que é agendada, aquela cirurgia que é marcada hoje no município de São Paulo. Todos os insumos que seriam usados, estavam destinados a esse tipo de procedimento, agora foi barrado para quem agendou e vai ser usado, vai ser mantido em caso de emergência para uma cirurgia que seja realmente necessária. Não que as eletivas não sejam necessárias, mas enfim, todo mundo entendeu. Os protestos dos motoristas de vans escolares continuam nessa segunda-feira. Acabaram de passar aqui pela Avenida Paulista, não só por aqui, na Zona Sul, Marginal do Pinheiros, também vários pontos com bloqueios. O trânsito não é prejudicado porque, por razões óbvias, quase não tem carro na rua. A gente veio hoje aqui num cenário quase de Walking Dead. Eu vim em 20 minutos da Zona Sul para cá, que geralmente leva 40. 60% dos ônibus que estão funcionando aqui na capital paulista, ou 40% estão parados por falta de combustíveis. Ah, mas eu vi na TV que já começaram os abastecimentos. Sim, começaram aos poucos para os serviços de emergência. A retomada demora. Mas a retomada demora e muito. Por exemplo, a coleta de lixo aqui em São Paulo continua suspensa. Nas rodovias, a Raposo Tavares teve bloqueios com fogo, com barricada na manhã de hoje. Por volta das 6 da manhã, o Corpo de Bombeiros atendeu o chamado para apagar fogo na Raposo no sentido de São Paulo, justamente por conta do protesto aí da falta de combustível. Regis Bittencourt também tem bloqueio aqui na Grande São Paulo. Na Dutra, em Guarulhos e na chegada Marginal, também tem bloqueio por causa da manifestação. Rio de Janeiro, Ceasa ainda está sem caminhão. A gente viu ontem ao longo de todo o final de semana. A TV só passou isso, até encheu um pouco a cabeça. Tomate feio, aquele marrom já, R$20, R$25 o quilo. Continua nessa situação. Hoje o Ceasa do Rio de Janeiro não recebeu caminhão. Aqui na Gastão Vidigal em São Paulo, pouquíssimos também. Paraná, Regis Bittencourt tem mais de 6 bloqueios, de pontos de bloqueios ao longo da rodovia, também tudo ponto de manifestação. Ou seja, a retomada ainda vai ser lenta. Se hoje, com o pronunciamento do Temer à noite, começasse tudo já normal, todos os caminhoneiros falassem, vamos voltar para casa, eu tinha dado uma previsão de que até sexta-feira estaria tudo ainda da mesma forma, até voltar ao normal, ou seja, as pessoas teriam perdido o feriado. Caio, esse foi um ponto tocado pelo governador Márcio França em entrevista ao Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan, onde ele disse que exatamente isso. Uma coisa é o caminhoneiro ele aceitar uma negociação, inclusive alguns implementos que foram feitos aqui no estado de São Paulo, né? Como aí a não cobrança pelo eixo suspenso, né? E outras questões ali que foram agregadas ao pacote do governo federal. Uma coisa é o cara topar e desobstruir as estradas. Outra é ele botar o caminhão para funcionar e continuar trabalhando para reabastecer, né, os municípios. Né? Quando te ligam e falam, vamos se encontrar em tal lugar, você tem o seu tempo para se arrumar, sair de casa, pegar o carro e tal. Imagina até os caminhoneiros falarem, ok, beleza, vamos, entra, fecha a porta ali, o caminhão vai até em casa, troca de roupa, dá aquela dormida, vai, liga pro chefe, fala, tô indo buscar o negócio, pega, abastece, carrega. Isso aí, todo mundo que tá contando, essa semana tem feriado quinta e sexta, pode esquecer. Não vai ter. Caio, tem uma impressão também, por vídeos espalhados aí de alguns caminhoneiros, que parece que percebendo a força do movimento que eles tiveram e a fragilidade do governo para resolver esse tipo de problema, eles estão agora também com outras reivindicações, algumas isoladas, separadas, mas que vai continuar esse protesto. E mesmo na área da energia, Vini, não é diesel, agora é gasolina, é gás de cozinha. Exatamente. Então isso pode continuar realmente por um bom tempo aí. Tem um detalhe, Edgar, que eu esqueci, viu, Caio? Eu já estava dormindo como bom velhinho e era 10h30. Eu gostei daquele estalido que você fez, Tonho Ali. Toda vez que eu durmo cedo, ou seja, sempre. Assim, ó, sempre que eu durmo cedo, isso é sempre. Todo dia. Mas o que você esqueceu? Esqueci de falar nesse belíssimo programa que eu fui acordado 10h30 da noite pela Federação Nacional dos Policiais Federais emitindo uma nota de apoio à greve. Olha que situação. O ministro da Segurança Pública fala que a PF está investigando lockout e os policiais federais apoiam os caminhoneiros. Ei, meu Deus do céu, Brasilzão. Agora um negócio muito interessante. Eu vi grande parte da imprensa, não todo mundo, mas grande parte da imprensa achincalhando. Caminhoneiro é vagabundo, os caras estão lockout, não sei o quê.
Eu sou muito favorável, apesar de ser muito favorável a essa política do Pedro Parente, porque preço de combustível tem que ser mesmo baseado pelo mercado internacional. Vi grandes também nomes, hoje em dia tem muito inteligentinho, né, que fica querendo arrumar explicação na entrelinha, que a filosofia dizia para tudo. Tem hora que não existe explicação, é o povo com reivindicação do povo. Vira e fala, meu bolso tá pesado, não está dando, acabou, vamos parar. Essa é a explicação, não tem que achar na entrelinha, porque o intelectual disse, porque alguém falou. Cara, lembrando, Caio, que o maior filósofo que as esquerdas têm defendia o povo, né? Pois é. E aí é o seguinte, apesar de ser favorável a essa política do Pedro Parente, tá caro. Alguém não sabe explicar o porquê tanto imposto em cima do combustível. Então os caminhoneiros estão no direito deles e alguém tinha que parar e berrar e falar, cara, não dá. Arruma essa casa aí porque acabou. Então veio essa nota agora da Polícia Federal em apoio, tem o movimento dos sujeitos. Eu acho que é uma greve bastante válida, mas por mais que pare agora, acabou hoje à tarde, até o feriado. Tempo ainda. Vai me desculpar, não vai rolar. E vamos lá, só para registrar, também uma dessas coisas, essas percepções que você tem quando acontece uma situação, né, incomum, como a que a gente está vivendo, é que muitos dos empresários, digamos, as empresas de abastecimento, vão lá, oferta e procura, né? A velha lei da oferta e procura, né? Joga o preço, um preço absurdo, você vê ali nas próprias centrais de abastecimento os preços absurdos, porque o material não chega, e você acaba sempre colocando como medida o poder de compra disso. Quer dizer, em vez de você limitar o consumo, né, um número específico para cada pessoa, você joga o preço lá em cima. Quer dizer, o coitado do trabalhador que não pode pagar isso aí, não pode entrar numa disputa e pagar um preço exorbitante, não pode pagar R$10 num litro de gasolina ou sei lá quanto num quilo de batata para se alimentar, tá excluído dessa disputa, porque ao invés da solidariedade, como a gente vê em outros lugares, quando acontecem, sei lá, desde catástrofes naturais, onde as pessoas se unem e as distribuidoras oferecem de forma gratuita bens de necessidade primária, aqui não, aqui a gente achaca no preço e faz a seleção por quem pode pagar e comprar as coisas. Vamos seguir no Morning Show de hoje, antes do próximo comentário da próxima matéria, tem essa canção aqui, ó. Às vezes os fins justificam os meios. Meu carinho, meu respeito por todos os caminhoneiros que estão fazendo todo esse movimento. E as causas que eles estão reivindicando, com certeza não são causas só deles, são nossas causas. Meu abraço, meu carinho para esses nossos heróis caminhoneiros de todas as estradas. Para a gente realizar esse show, por exemplo, temos o trabalho de caminhoneiros valentes, caras que enfrentam coisas incríveis. Eu quero dizer o nome deles: Fabiano, Marlon, Alexandre, Bruno, Marcos, Rogerinho e Claudião.
Tá aí, Rogerinho, Claudião, todos os caminhoneiros aí que fazem parte da equipe do Roberto Carlos fazendo essa defesa. Quem também defendeu foi a apresentadora Xuxa Meneghel pelo Instagram, mas ela defendeu usando do bom humor, achei até legal o meme que ela fez ali com a Angélica, né? E utilizando de duas marcas aí das apresentadoras, né? Então ela escreveu ali a legenda, né? Uma foto com a Angélica e a legenda: Migues, vamos pra minha nave. A coisa tá tão feia que você não vai conseguir ir de táxi, não. Né? Então usou a nave, que é uma marca da Xuxa, e o táxi da Angélica. Mas ali na legenda, ela já faz um comentário um pouco mais sério aí, dizendo assim: estou de corpo e alma com os caminhoneiros, não desistam. E o Faustão também, ontem, durante o Domingão do Faustão, aproveitou ali o momento para fazer a análise dele, né, a análise dominical do Faustão, defendeu em certa parte os caminhoneiros, desceu o porrete, obviamente, no governo, mas depois ele também falou assim, os caminhoneiros precisam ter a consciência de até onde essa greve vai, para também não prejudicar a população que tem sofrido muito com toda essa paralisação. Vamos ouvir então o discurso aí do Faustão ontem durante o Domingão. Carinho da galera, boa parte da população com certeza entendeu essa temática que é de 1979, e esse problema dos caminhoneiros é um problema antigo. A sociedade vai saber cobrar do governo, que desde o ano passado poderia já ter resolvido esse assunto, ainda que tenha havido ingerência, tenha havido até crime no meio dessa confusão, a verdade é que esse problema já vem de longa data e poderia ter sido resolvido. E os caminhoneiros têm um pouquinho também de juízo, serenidade, sensatez, né, que normalmente a classe política não tem, mas que a classe dos caminhoneiros tenha isso, para também não a poupar a população, que a população já sofreu o que não poderia. Justamente a população que menos tem é a que mais sofre. Então, se vocês tenham também um pouquinho de consciência, porque a mesma sociedade, o mesmo povo que entende o drama de vocês, é o povo que não pode pagar por isso, né? Tem que fazer uma maneira de um protesto mais inteligente, atinja quem realmente não resolveu o assunto, né? Daí, bom. Esse protesto inteligente, né, é uma fórmula mágica que ninguém sabe como que faz, né, sem prejudicar a população, né? Então é complicado isso também. Uma coisa que me chamou a atenção foi que na transmissão da final da Champions League, o Galvão Bueno, o tempo todo falou: sem entrar em juízo de valor, gostaria de dizer que todo mundo tem direito à greve. Ele falou isso umas 7 vezes, Paula. Falou a verdade. Além de comentar Dua Lipa e cantores pop, tava maravilhoso. Beijo pra você, Galvão. Galvão Bueno comentou Dua Lipa? Ele explicou quem era, ele é maravilhoso. Vamos fazer contato agora com o nosso colega aqui da Jovem Pan, o repórter Daniel Lian, que está fazendo a cobertura de mais um Fórum Mitos e Fatos, organizado pela Rede Jovem Pan, dessa vez discutindo economia. Bom dia, Lian. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Exatamente, economia. Este é o foco do Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discutindo economia. Já foi feita a palestra de abertura com o Dr. Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae. Já tivemos também o primeiro painel de debates, aliás, o primeiro painel que discutiu aí as condições para a retomada do crescimento sustentável de longo prazo. E quem participou deste painel foi o Dr. Carlos Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Doutor, qual a perspectiva, avaliação e o que foi discutido aqui nesse primeiro painel, um painel importante com este tema aí que faz parte do cenário atual do Brasil? Bom dia primeiro a todos ouvintes da Jovem Pan. Foi muito importante essa discussão e há uma unanimidade, há um consenso de que a retomada do crescimento sustentado passa por uma agenda de reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, em particular uma abertura maior da economia brasileira, uma economia muito fechada. Essa abertura inclui não só acesso a novos mercados, mas também abertura na área de investimentos, na área de tecnologia. O futuro crescimento do Brasil vai depender muito mais do investimento do que do consumo das famílias, vai depender muito mais de ganhos de produtividade, portanto, da inovação e da tecnologia. Então, há esse consenso e a discussão é: o novo presidente
terá condições, capacidade de viabilizar essas reformas? Essa, no fundo, é a grande questão, é a grande interrogação. Sobre este cenário atual, esta greve de caminhoneiros e os impactos na economia, como é que o senhor vê essa perspectiva no momento pouco antes aí da eleição presidencial, o país aí num momento de bastante turbulência? Em primeiro lugar, mostra que nós já sabíamos a fragilidade do governo Temer, principalmente nessa reta final, mas mais importante ainda, mostra os problemas estruturais da economia brasileira. De um lado, uma infraestrutura de logística e transporte extremamente dependente do transporte rodoviário. Nós não diversificamos esses modais de transporte, dependemos demais, de forma excessiva, do transporte através de caminhões. Em segundo lugar, mostra a estrutura distorcida tributária brasileira. Metade do custo dos combustíveis são tributos federais e estaduais. Portanto, vai haver uma solução específica para esse setor, em função de pressões políticas, de greves, etc., que estão, na realidade, causando um enorme prejuízo para a economia brasileira, quando nós vemos olhar a fotografia mais ampla. Ou seja, é fundamental, é prioritária uma reforma tributária. Uma reforma tributária que reduza os impostos sobre insumos básicos, como telecomunicação, energia elétrica, combustíveis e reordene os impostos, né, de modo a tornar a economia brasileira mais eficiente, né, e principalmente estimular, como eu disse, a poupança e o investimento. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Aí, agradecimentos ao doutor Carlos Langoni, professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas. Nós já estamos agora no segundo painel, a busca por maior competitividade e eficiência da indústria. Este é o segundo painel. Depois nós teremos o coffee break, mais 2 painéis e o encerramento com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Edgar. Valeu, Lian. Obrigado pelas informações. Daniel Lian cobrindo aí esse Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, discutindo economia. Jovem Pan discute economia. Oferecimento XP Investimentos. Assessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. Agora 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Otávio Mesquita, apresentador. Para vocês. Eu sou contra termos tantos deputados federais em Brasília. Para que mais de 500 deputados? Para que tanta gente? E por último, a gente tem que ficar em cima das redes sociais. Hoje em dia a tecnologia faz com que a gente possa cobrar mais dessas pessoas, da política e das ações. Então vamos ficar atento nesse aparelhinho que você está agora manipulando, que você está ouvindo ou vendo. Nós temos sim que ser mais atuantes no digital. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. A bola vai rolar agora aqui no Morning Show. Estamos aqui com o nosso craque, Beto Saad, que sempre traz aqui um belo presente para os nossos ouvintes nas manhãs aqui no Morning Show. O presente também é estar aqui, meu craque. E também, além de tudo, além do presente, traz informações futebolísticas. Tudo bom, Beto? Bom dia, meu craque da Jovem Pan, meu craque do Morning Show. Um final de semana de Champions League, de frango. Agora a tentativa, né, Paulinha, Como que chama aquele goleiro? Karius. O Karius. Nossa, ele tá de parabéns. Pagou Karius pela derrota. Ele inventou o frango a Kiev, né? Inventou o frango a Kiev. Aliás, o frango a Kiev todo mundo comeu, muitos brasileiros presentes lá. Foi muito legal, foi um grande jogo de futebol, independentemente dos frangos, e mostra a força desse Salah. Não é? Muito legal. A Copa do Mundo, se Deus quiser, ele vai jogar e a coisa promete. Sérgio Ramos foi maldoso ou não, Beto? Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, não foi maldoso. Ele travou normalmente uma jogada, ele tentou segurar. No final, depois que o jogador cai, os dois caem juntos, aí sim, ele dá aquele toque final, ele já tá no chão e ele torce o braço dele. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, pelo menos eu vi essa jogada umas 150 vezes e assisti ao jogo ao lado de alguns craques, o Valmir Cruz, do Corinthians, o Muricy Ramalho, e todos acharam que não houve maldade, não houve, foi uma jogada normal, é do jogo, lamentavelmente aconteceu isso. Betão, vamos lá, a gente vai engrenar aqui no
Campeonato Brasileiro, mas só queria um rápido comentário teu sobre a frase no final do jogo do Cristiano Ronaldo, meu. E aí, o que você achou, hein? Olha, é assim, o Cristiano deve ficar, eu acho que fica aquela dúvida, né? Só para que o craque saiba, cada jogador do Real Madrid ganhou 1,4 milhão de euros, ou seja, 1 milhão e 400 mil euros foi o prêmio para cada jogador. Para cada jogador, pelo título da Champions League, né? E o Cristiano Ronaldo fica aquela incógnita. Vai voltar para o seu time de origem, o Manchester? Já conquistou tudo que podia? São 5 Champions League, ou seja, já conquistou tudo que podia? Já conquistou, sim. Não fez até um bom jogo. Ele deu um chute a gol, quase gol. Sim. Mas fica essa dúvida no ar. E a grande dúvida que está circulando no mundo do futebol é: Neymar, depois da Copa do Mundo, vai para o Real Madrid caso Cristiano Ronaldo se transfira para o Manchester United? Está aí a incógnita. Fica a interrogação. O que eu posso afirmar é: Osmar Loz é o treinador do Corinthians, para alegria do Vini. Então vamos lá, Campeonato Brasileiro agora, na parte de cima da tabela, a disputa está acirrada. O Corinthians não foi muito feliz ontem. Coitado do garoto lá, né? Teve uma falha lá, né? Em começo de carreira, sempre prejudicial isso, mas também compreensível, né? Edgar, só para fazer uma avaliação rápida. Goleiro, Arcon, é fundamental em jogo importante. É Rogério Ceni, é Marcos, é Cássio, é Schumacher. Vira parede. Gordon Banks, enfim, vira parede. O Tafarel, são goleiros fundamentais. É uma posição, vai ficar marcada na vida desse garoto aí, desse goleiro, do Karius. Lamentavelmente, porque goleiro pro bem ou pro mal fica marcado. O Cássio tá marcado por aquela defesa contra o Vasco da Gama, que credenciou o Corinthians para a final da Libertadores, Corinthians campeão do mundo, ou seja, e aí, esse menino aí, aliás, o Vini gosta do Mantuan, ele gosta do Mantuan, lateral direito, sai carregado assim, pela torcida. Triste o que aconteceu ontem do ponto de vista... Ele vinha fazendo bons jogos, mas não é de agora que ele tem entregado alguns lances capitais que resultam em gols dos adversários. Então, assim, é menino ainda, tem que ter um pouco mais de paciência, mas tem que se ligar que ele tá jogando no Corinthians também, né? É o seguinte, quando o Tite era o técnico do Corinthians, substituir o Tite seria quase que impossível. E aí o Corinthians tentou com o Cristóvão, tentou com o Oswaldo, aí veio o nosso Carille e fez a lição de casa como deveria. Ele é raiz. Ele é um cara ele é um cara, que está no Corinthians há muitos anos, conhece bem o elenco. O trato do jogador. Agora, substituir o Carille é algo difícil. Então, qualquer jogada, por mais aguda que tenha sido até a do Mantuan, vai ser reparada, a mídia, digamos assim, as atenções vão estar todas voltadas para as falhas do Corinthians, principalmente por conta da mudança de treinador. Sim. Vamos lá, Betão. Temos aí preza para os nossos ouvintes sempre, né? No Morning Show, diga lá. Preza de presente e não de presepado. Ah lá. Isso aí. Você vai dizer hello, meu craque, para a nova família Moto G6. É a única que tem a tela Max Vision, é espetacular. Ela não quebra, ela tem um brilho especial, você pode olhar de dia, de noite, de madrugada. A sua vida agora em tela cheia e ainda se encante pelo design 3D. Você vai acessar motorola.com.br e a Paulinha, que é a nossa mamãe Noel, já está aqui com o nosso Moto G6 para presentear na hashtag do Twitter, é isso, Paulinha? Hashtag destaque Motorola. Vou escolher uma pessoa que vai estar com o celular maravilhoso agora. Hashtag destaque Motorola é o Moto G6 fazendo a grande festa do povo brasileiro. O que vai ter de torcedor assistindo a Copa do Mundo e a Jovem Pan é rádio credenciada pela nova linha Motorola G6, é brincadeira. Obrigado, meus craques, um grande dia pra todos. Grande Beto Saad, obrigado aí pelas informações, obrigado pela tua participação brilhante sempre aqui no Morning Show. Um abraço pra você, Betão. Obrigado pelo brilhante. Vamos em frente. Meus queridos amigos da bancada aqui do Morning Show, vou fazer uma pergunta pra vocês, nada fácil de ser respondida, mas vamos lá. Vocês acham que por causa da questão de toda a escravidão, os brancos ainda têm, nos dias de hoje, uma dívida histórica
com os negros? Vocês têm essa dívida histórica? Não respondam agora, segurem aí, vão elaborando, porque Paulinha vai trazer uma notícia pra gente, porque nos Estados Unidos, um bar promoveu um evento que foi chamado de Happy Hour da Reparação. Do que se trata, Paulinha, esse Happy Hour da Reparação? Foi assim, Ed, um grupo ativista local chamado Brown Hope pediu para que os brancos doassem uma grana. E aí, nesse dia desse happy hour, as pessoas negras e também de origem indígena receberam $10 quando chegaram para gastar. Isso para chamar a atenção para o que eles acreditam ser essa questão da reparação histórica, que é esse conceito que você explicou aqui brevemente, de que os brancos hoje são responsáveis em compensar, inclusive monetariamente, pela escravidão, pelas coisas que aconteceram. Deram $10 para essas pessoas. E aí eles deram $10, que generosos, não? E aí fica essa questão. O que é que vocês acham disso, né? Não só em relação a $10 no bar, que aqui seria uma coisa simbólica, Edgar. Essa questão da reparação histórica não é de hoje. Já teve até pesquisa nos Estados Unidos a respeito, né? E lá muitos acreditam que poderia ser uma saída. Nessa pesquisa, 58% dos negros e 46% dos hispânicos acham que esse conceito da reparação histórica confere. Tem até uma conta que foi feita por um economista chamado Robert Brown, que diz que sabe quanto é o valor mesmo monetário dessa reparação? Qual seria o valor dessa reparação? Chega a 1,4 trilhão ou 4,7 trilhões de dólares para se reparar o que aconteceu devido à escravidão, a leis, principalmente no sul dos Estados Unidos, que institucionalizaram também a segregação racial e tal. Entre os brancos, 68% desaprovam esse conceito. Olha lá, vamos ouvir os amigos da bancada aqui em frente a essa notícia que a Paulinha trouxe pra gente, só pra botar aí já jogar um tapete pra vocês. Tem sempre aquela questão, né, que vem em mente, né? Colocar um número é fácil, falar não sei quantos trilhões seriam necessários pra haver essa reparação material, mas além disso, né, entra nessa questão relacionada à privação que os negros foram submetidos em decorrência da escravidão, que a gente está focando aqui na questão da escravidão, né? Tem lá essa questão que muitos, não é unânime, como você colocou, né? Não são todos os negros também que concordam com isso. Existe aí uma teoria, uma alegação, uma argumentação em torno de que isso só perpetua essa situação dos negros. Isso já foi falado por especialistas, por pessoas negras, inclusive. Mas aí falando, né, pessoalmente, aqui colocando a minha sensação, né, pessoal, existe de fato uma privação imposta pela sociedade, um favorecimento imposto pela sociedade, pela nossa condição, por uma situação onde a gente nasceu, pela cor que a gente tem, né? Eu não sei, vamos lá, eu quero ouvir vocês, as opiniões certamente vão divergir aqui na bancada, eu quero ouvir os argumentos. Começando com você, Cláudio Julio Tognoli, que já me olha aqui, pronto, taxiando para falar e decolar a sua aeronave. Taxiando não, caindo. Edgar Piccoli, eu estou babando para dar minha opinião sobre isso. Primeiro, todo o povo alemão apoiou Hitler. Hitler mandou matar 6 milhões de judeus. Todo alemão hoje tem que pagar um tributo aos descendentes dos 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo. O Brasil matou 434 militantes de esquerda na ditadura militar, de 64 a 85. O Chile matou 30 mil, a Argentina matou 30 mil militantes de esquerda na sua ditadura. Todo militar argentino e todo militar brasileiro tem que pagar uma grana por conta dos crimes cometidos por seus antecedentes. O rei Leopoldo da Bélgica, no Congo belga, matou 3,5 milhões de negros. Ninguém fala no holocausto do rei Leopoldo da Bélgica no Congo belga.
todo belga tem que pagar tributos pela limpeza étnica contra 3,5 milhões de negros no Congo belga? A seu ver, não. Então, por que eu, branco, carcamano, nascido na periferia leste de São Paulo, teria que pagar um tributo por crimes cometidos pela etnia branca e carcamana? Claro que não. Caio. Eu não me lembro muito bem da história. Que ano que terminou que houve a assinatura da lei da abolição? 1888, né? 1888, eu nasci em 1987, portanto quase 100 anos depois. Não devo nada pra ninguém, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso. Vini? Eu acho que você pode cobrar isso com a igualdade, né? A retirada de desigualdade entre as raças. A própria política na sociedade, de cota aqui é uma tentativa de reparação, Tributação, né? Acho que talvez não seja o principal fator, não. Você tem outros meios de fazer essa reparação. Falado. Então vamos lá, 11h03, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan discute economia. Oferecimento XP Investimentos. Assessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. Vamos com mais informações diretamente do Hotel Tivoli Mofarrege aqui de São Paulo, onde acontece mais um episódio do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Dessa vez, o tema a ser debatido nos painéis, né, diz respeito à economia. Informações com a repórter Natasha Mazaro. Bom dia, Natasha. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Exatamente. Estamos no mais um Mitos e Fatos. Jovem Pan discute economia nessa segunda-feira. Terminou agora o segundo painel, o retorno do crescimento. Entramos agora para um coffee break de 30 minutinhos. Na sequência, teremos o terceiro painel comandado pelo nosso amigo do 3 em 1, Carlos Andreasa. Na sequência, teremos a economia pós-eleições, o último painel que será comandado pela Vera Magalhães. E o tema serão as propostas aí dos pré-candidatos para reestruturar a economia brasileira. Um baita desafio aí para os pré-candidatos. O encerramento será comandado pelo ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E Edgar, o caos aí, resultado da greve dos caminhoneiros, as tratativas de negociação entre o governo e caminhoneiros e as consequências para a economia brasileira estão aqui no centro do debate de mais um Mitos e Fatos da Jovem Pan. Tá certo, obrigado pelas informações. Natasha Mazaro falando com a gente diretamente do Hotel Tivoli Mofarrege. Olha, você vê, né, a questão, parece combinado, né, a questão de discutir a economia no momento em que passamos por essa questão aí da paralisação dos caminhoneiros, desabastecimento total, e esse tema é caro a todos os brasileiros, sendo discutido em mais um Fórum Mitos e Fatos aqui da Rede Jovem Pan. Vamos seguir no Morning Show agora. Vamos conferir aqui o que a nossa audiência está dizendo a respeito da paralisação dos caminhoneiros, a crise de abastecimento pelo país, a atuação do governo, as negociações. Peraí, Vini, você quer falar algo antes? Vamos falar de futebol? Que é um mundo à parte? Como assim? Dessa greve? Peraí. Não, nem sempre, Você vai falar do depoimento do Eduardo Batista? Do Eduardo Batista, porque muito se reclama que o mundo do futebol às vezes é um mundo paralelo, né? Que o Brasil tá acabando, mas a rodada do Brasileirão tem que continuar, né? Seja como for. E até na semana passada ficou essa dúvida se ia ter mesmo ou não. A CBF foi lá, garantiu, né? Até porque são muitos voos aí que os times precisam realizar, mas ocorreu tudo bem aí nessa rodada. Porém, questionado sobre a próxima rodada da sua Série B, Edgar Piccoli, o técnico do Curitiba, o Eduardo Batista, que já foi técnico aqui do Palmeiras, da Ponte Preta, do Sport, do Atlético Paranaense. É filho do Nelsinho Batista. Filho do Nelsinho Batista. Sabia que o Nelson Batista é primo da minha mãe? É verdade? É primo de segundo grau da minha mãe. Bacana. Agora, para retomar... Nem toda a parte da família é boa. Pois é. Foi brincadeira, óbvio que já tô brincando pro fato do Nelsinho ter sido técnico da Ponte em várias situações. Exatamente. E do Eduardo Batista também. E aí, questionado sobre se ia ter a rodada ou não da Série B, o Eduardo Batista aproveitou para fazer um discurso bastante aflorado aí contra toda a classe política, a quem ele se referiu até como assassinos,
né? E diz que é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, a rodada é o que menos importa, né? É segundo plano. Agora nós temos que resolver a situação do país. Vamos ver esse vídeo aí do Eduardo Batista. Primeiro é muito triste, né? Ter a oportunidade de falar. O país vive, né, uma incompetência ou uma falta de honestidade dos nossos políticos, né? Eu fiquei emocionado ontem, eu vi, né, o pessoal do leite jogando leite na rua e tanta gente passando fome. Onde eu moro aqui tem tanta gente na rua pedindo dinheiro para um prato de comida e a gente tendo que jogar leite fora. Primeiro é uma indignação imensa. Eu acho que o futebol fica... Se não tiver jogo, não tem problema. Acho que a gente não pode nem pensar em jogo numa situação dessa. Uma situação triste, caótica, que tende a piorar, né? A gente vai trabalhar, descansar, mas acho que o jogo, o Campeonato Brasileiro, num momento desse, ele fica em segundo plano, né? O país vive um caos, né? Falar de política um pouquinho. Hoje eu assisti o Marum falando, ele dando risada. Ele dando risada, como se não acontecesse nada. Então, essa falta de honestidade, essa cara de pau, né, faz o futebol perder, né? Se não tiver jogo, tudo bem, vamos treinar e vamos tentar resolver, né? Eu acho que o futebol é segundo plano e essa desonestidade, né, deixa a gente muito triste. Vamos acertar essa votação. Eu acho que se eu tenho um tempo, um minutinho para falar disso. Vamos votar certo, né, tirar essa cambada de corrupto, de pessoas desonestas que matam tanta gente. Essas pessoas não são ladrões, as pessoas são assassinas. São assassinas. E é PT, é PSDB, PMDB, UDB, PTC, tudo as siglas. São todos ladrões e todos sem vergonhas que matam crianças, mulheres, homens brasileiros no nosso país. Olha, Vini, com esse depoimento dele, ele faz uma ligação direta aí, porque muitas vezes a gente acha que o universo do futebol é a parte, alienado, ninguém fala nada. Tá aí uma oportunidade em que o técnico se utilizou para fazer uma crítica muito contundente, né? Eu acho isso bacana, o futebol não pode ser um mundo à parte mesmo, essas pessoas, eles têm um alcance muito grande, né? Falam para milhões e milhões de torcedores, acaba repercutindo bastante e é importante, eu acho, que se posicionem. Então a CBF, Edgar, continua monitorando a situação para ver se toma uma decisão ou não de adiamento da rodada. Por enquanto, as partidas ainda estão mantidas, mas se a situação se agravar como parece que vai se agravar, pode ser sim que nós tenhamos aí algum adiamento. Falado, Vini. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí depois da greve, hein? Estamos em segundo nos assuntos. Nossa senhora, olha aí, a claque aplaude, fica feliz da O vida. pessoal tá querendo pensar sobre isso. Uau! Vamos ler aí os tweets dos nossos ouvintes. Nino Passos, hashtag depois da greve, todo mundo esquece tudo. Como sempre, é só aparecer o próximo assunto do momento. Ele usou um gif do... o Man in Black. Obrigada pela cola que alguém deu aqui, acho que foi Eduardo. Obrigada, Eduardo, é isso. Grande, Vamos lá, Dudu. Isaías Liduário. Eu voltarei a trabalhar, pois sou caminhoneiro. Espero que melhore nossas condições, pois estava difícil. E mais um tweet aqui do Rafael Zandoná, hashtag depois da greve vem Copa, depois eleição, depois briga entre a população de quem discorda e concorda com o eleito. Daí vem outra greve, outra onda de manifestações. Aí o presidente eleito cai e assume o vice. Descontentes brigam, urubu sobrevoam, enfim, vejo vocês em 2029, talvez, né? É isso, fazendo um resumo, né? Agora é indo tudo aí caminhoneiro, pra todo mundo é fã de caminhoneiro, né? Quero ver quem sabe citar 3 episódios de carga pesada aqui. Ô, Pedro e Bino aí. É cilada, Bino. Quando eu pego a estrada, quase sempre é Tava no jeito aí já? Ah, aqui é assim, rapaz. Mas essa piada não é de minha autoria, eu vi no Twitter, confesso, copiei. É isso. Vamos lá, olha, aqui pelo WhatsApp, os ouvintes participando. Tem mais um, Paulinha? Eu queria só dizer que a gente acabou de ir pra primeiro nos assuntos mais polêmicos do Foi país. graças à minha piada, as pessoas acharam... Claro. Sim. A gente imaginou que não era sua, Caio. Você- Foi boa essa. Piada? Contaram piada no programa hoje? Ah, pronto, o Tonhão ele vai falar de piada ruim agora. Tem só Ari Toledo na bancada. Vamos lá, vamos lá. Só tem Ari Toledo aqui. Vamos em frente. A gente convidou os ouvintes a refletirem pelo WhatsApp também a respeito dessa paralisação dos caminhoneiros, os desdobramentos, o que pode acontecer a partir de agora e, claro, a nossa audiência sempre atendendo aqui nossas enquetes, participando ativamente do Morning Show. Vamos ouvir. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal do Morning. É Marco de Santana, São Paulo. Eu acho que essa paralisação
mostrando que o povo brasileiro quer a diminuição não só no diesel, mas em todos os combustíveis. E mais que isso, quer que esse dinheiro seja tirado, esse dinheiro que vai repor esse combustível, a falta, seja tirado dos políticos, dos benefícios e das mordomias dos políticos. Valeu, obrigado. Hashtag partiu pra cima. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é José Antônio de Barra Bonita, interior de São Paulo. Que tá faltando combustível, tá faltando gás, é um mercado que já tá faltando fruta, verdura, entendeu? Mas eu apoio os caras, sabe por quê? Esse Brasil tá inflacionado demais, é tudo caro, caminhoneiro não consegue pagar frete, entendeu? Tenho parente caminhoneiro, sofre na estrada e o que eles fazem são certos. Bom dia, galera do Morning Show, adoro vocês. Bom dia, que é o César, caminhoneiro de Osasco. A questão é o seguinte, a greve continua, a greve não parou, a greve continua, tem vários bloqueios aí em São Paulo, em todo o Brasil. E agora está crescendo um movimento muito forte que eles querem a destituição dos 3 poderes. Ninguém aguenta mais tanto roubo, ninguém aguenta mais tanta cara de pau. É sempre a gente que paga a conta. Um abraço. Bom dia, Morning Show. João, eu trabalho na saúde. Essa paralisação, eles poderiam ter pedido diminuição de impostos no geral, talvez renúncia, talvez até exigido corte de privilégio. Vamos ver o que vai dar. Mas apoio total, partiu pra cima. Tá aí a participação do ouvinte aqui no Morning Show, refletindo sobre a paralisação dos caminhoneiros. Paralisação. Vamos lá, na editoria internacional agora, o nosso destaque são as eleições presidenciais na Colômbia com você mesmo, meu caro Caio. Vai ter segundo turno por lá, né? A eleição lá na Colômbia. Vamos lá, ontem teve a palhacinho, né? Comi palhacitos. Ontem teve a votação do primeiro turno para a campanha presidencial, para as eleições presidenciais na Colômbia. O placar ficou apertado. Tá vendo? Moleque. Fazendo piadinha. O placar ficou apertado e aí vai pro segundo turno, que acontecerá no dia 17 do mês que vem, 17 de junho. Ficou apertado e muito parecido com o cenário que a gente vê. Tá alto, hein? Aqui no Brasil. Vai ficar entre a direita e a esquerda do... Agora, era um ex-guerrilheiro, né? Como a gente falou. Exatamente. Lembra no cenário, no seriado Narcos, que a gente viu agora na primeira temporada, que tinha um grupo de guerrilheiros que, inclusive, são pegos ali pelo Pablo Escobar. Aí o cara fala assim, olha, não me mata, mas se você for me matar, toma aqui a espada do Simão Bolívar, e aí eu quero que você me mate com ela. Você lembra dessa cena? Sim. Todo mundo assistiu Narcos, então acho que todo mundo se lembra disso daí. Todo mundo, com certeza. O Brasil assistiu Narcos. Minha avó, minha tia, o síndico do meu prédio, o porteiro, todos assistiram Narcos. Isso é uma certeza incontestável. É um sucesso a série. Fenômeno. Você acabou, Arcon? Posso? Só um registro. Ah, tá, beleza, obrigado. Então, tinha esse grupo de guerrilheiros e era justamente o grupo de guerrilheiros de onde saiu um dos candidatos, o Gustavo Petro. Ele representa a esquerda, para quem tá com a gente com imagens no YouTube, é o da esquerda da imagem, com uma blusa vermelha. Ele é da esquerda, saiu do M19, que era esse grupo de guerrilheiros que surgiu na década de 1970, porque não concordava com a política da Colômbia à época, se estendeu até 1990 até ser difundido. Saiu de lá e, por isso, a participação dele, a presença dele nas eleições presidenciais da Colômbia é Tá difícil hoje, hein? Segunda-feira. Eu juro que eu tô dando um apoio pra você, cara. Segunda-feira eu não tô secando não, Caio. Vamos lá. É contestada a presença dele. Ele representa a classe média, pelo menos ele se intitula dessa forma, e também os direitos dos trabalhadores. Ele já foi senador, também já foi prefeito de Bogotá, e ele ficou em segundo lugar nas eleições de ontem. Ficou com um pouco mais de 25% dos votos. E tá indo agora pro segundo turno, o Gustavo Petro, com o Ivan Duque, que é um pupilo do Álvaro Uribe. Foi presidente da República entre 2002 e 2010, a mesma época que o Lula era o nosso presidente daqui. O Ivan Duque
ficou em primeiro lugar nessas eleições, com 39,1% dos votos, vai para segundo turno representando a direita nacional da Colômbia. Nas pesquisas ele é o favorito, mas é um placar ainda apertado. No segundo turno é que isso vai ser decidido. Apesar de ele representar a direita, ser um pupilo do Álvaro Uribe, na semana passada o jornal americano New York Times trouxe uma reportagem com uma série de documentos que mostram a participação do narcotráfico, do cartel de Medellín, inclusive do Pablo Escobar, nas eleições, no começo dos anos 1990, 2000 também, na campanha ao Senado, aí já o Pablo Escobar não era mais vivo, mas o cartel de Medellín muito forte, que colocou Álvaro Uribe no Senado colombiano. Então, isso é uma prova de que o cartel do narcotráfico de Medellín, de outras regiões, tem ainda muita influência, apesar da Colômbia já não viver mais aquela guerra social, civil, que a gente via nos anos 1990, principalmente ainda quando o Pablo Escobar era vivo. Existe essa ligação, tanto de esquerda quanto de direita, com os tóxicos, o narcotráfico. Mas o fato é, as eleições ainda não estão decididas, foram para segundo turno, repetindo, dia 17 de junho, aí na Colômbia. Rapidinho, Edgar, ele falou de Narcos aqui, o Caio, a Netflix acabou de confirmar a segunda temporada de O Mecanismo, já para 2019. Acabaram de lançar o teaser aqui. Mais uma série que todo mundo deve ter visto. O Mecanismo. Todo mundo viu. Fala agora. A Netflix. Né? Vai ter a segunda temporada. O Brasil parece novela da Record, O Mecanismo, cara. Vamos em frente aqui, finalizando já o Morning Show. Estamos na reta final do programa, abrindo essa semana, nessa segunda-feira. Vamos mandar aqui uns parabéns atrasados, né, Paulinha? Tá valendo, né, filha? Vamos mandar para das melhores pessoas que tem no universo. Senhora Vevé tá completando 46 anos. 46? Maravilhosa, né? Das melhores pessoas que tem. Já acostumada com os fãs irem lá na porta da sua casa pra dar os parabéns pessoalmente. Ela sempre saiu pra dar uma moral, mas dessa vez ela caprichou, Edgar. Ela já tá esquentando os tamborins pra voltar aos palcos. Fez um pocket show para quem esteve lá pra dar os parabéns. Falou pra galera escolher a música que quisesse, que ela cantava, entendeu? Fez a festa com o pessoal, acho que tem um vídeo aí, em algum momento deve passar nas nossas televisões. Olha lá quanta gente. No. Ó o Veveta ali. Todo mundo, hein? Mas esse show tá num lugar estranho, não tá, meu? É na portaria do prédio, é uma coisa maravilhosa. A galera ela tá ali na lá, grade, entendeu? ali, né? Estão do lado de fora do prédio, né? Voz e violão ali. E mandou ver, porque artista bom é assim, Edgar, não tem frescura, não. Fez um show pros seus fãs, só foi embora a hora que o empresário dela, o filho Marcelo, falou que agora chega, Já deu, mãe, né? entra aí, né? Que já deu, mas foi legal. E até foi aniversário da Ivete, várias pessoas, claro, que mandaram os parabéns e tal. Mas teve uma postagem enigmática. Eu queria até que os nossos ouvintes, o FBI do Twitter, me contassem o motivo disso. Xuxa fez um post falando parabéns pra Ivete. E o texto era assim, olha: como eu te amo. Desculpa se errei alguma vez com você. Você é especial e eu sou humana. Seja feliz sempre. Rolou briguinha. Que treta é essa que eu não tava sabendo? Briguinha, você viu? Entre Xuxa e Ivete, eu quero saber. O pessoal pode me mandar aqui no Twitter as possibilidades. Parabéns, Veveta, você é uma simpatia. É das melhores pessoas que existem nesse país. É que a Paulinha é mãe, é uma mulher muito séria, então nunca tomou umas e outras. Porque quem bebe fica assim, cara, eu te amo, velho. Desculpa se eu errei. Foi isso. A Xuxa tinha tomado um pilequinho, desculpa por nada. Você acha que isso é fruto de álcool? Gosto de você, sempre fiz isso. Não é uma você pra caramba, velho. Desculpa isso eu Quem errei. bebe fica assim? Eu fico. Tem cada coisa. Obrigada, Caio. Elucidou cada muito coisa. a minha questão. Obrigada. Vamos lá, agora para os nossos ganhadores, estamos na reta final, hora de dar prêmios aqui no Morning Show. Os tuiteiros, né, participaram com a nossa hashtag, nos colocaram aí em altas posições, chegamos até o segundo lugar, primeiro lugar. Boa! Muito bem, a Claque aplaude, a Claque fica muito feliz. E a Paulinha desesperada procurando um ganhador Não, eu ali. já falei com o ganhador. É que eu tentei me adiantar hoje pra não dar esse erro, só que agora eu não acho o nome da pessoa maravilhosa que eu já citei aqui no Twitter e que ganhou o nosso kit do Morning Show. Quem é que tá aí do nosso cast? Aliás, Edgar,
Fala, Tonholi. Sempre que eu como castanhas pela manhã, ou seja, sempre. Isto é, sempre. Então, o vencedor é o Marco, Edgar. Valeu, aproveitar aí o nosso cast. Aliás, hoje não tivemos não tivemos nenhum pronunciamento do presidente que está investindo em publicidade, divulgando o acordo. Nós estamos tentando resolver a situação. Tá ruim, hein, presidente? Conversando com o Maru. Tá difícil. O Maru sempre... O Maru é meio fanfarrão, hein? Um cara muito sério, é muito articulado. E nós vamos resolver o mais rápido possível. Mas o nosso dinheiro, presidente... O que acontece é o seguinte... Vamos pagar a conta, pô. Como os caminhoneiros estão parados, eles não conseguiram chegar até o Planalto. Então nós estamos fazendo a negociação com nós mesmos. Né? Mas a partir do momento que eles vierem aqui, aí sim a negociação vai fluir melhor. Tá certo. De modo que eu espero que seja assim. A gente fica por aqui, prometemos voltar na programação da PAN amanhã a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau, gente. Tchau. O que é essa carinha aí, Folha? Beijo, Bebeta.